Boa noite, mais uma vez. Tudo bem? Amém. Quero te convidar a fechar teus olhos por um instante. Nós vamos orar antes de iniciar a palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento de ministração, te agradecemos por esse culto que está sendo ofertado ao Senhor. É um privilégio nós estarmos aqui. Abre os olhos do nosso entendimento nesse momento, para compreender, Senhor, as profundidades da Tua Palavra e sermos transformados por intermédio do Teu toque, do Evangelho. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quantos estiveram aqui na quinta-feira passada? Muito bem. Nós vamos dar prosseguimento hoje a uma série de 2 mensagens que nós estamos fazendo, com o seguinte tema: a importância de congregar. Diga, a importância de congregar. Na quinta-feira nós abordamos a parte 1 desse tema e hoje nós vamos dar continuidade com a parte 2 desse tema, com outras ênfases. Mas antes de nós entrarmos nas ênfases dessa temática parte 2, eu quero fazer uma breve retrospectiva do que nós falamos na quinta-feira passada, para que você não seja pego de surpresa. Bom, falando sobre esse tema da importância de congregar, nós trouxemos 3 pontos importantes. Falamos, em primeiro lugar, do o que é a igreja. E nós trouxemos textos bíblicos aqui que vão conceituar o que é a igreja, o que somos nós. E nós percebemos, à luz da palavra de Deus, que a igreja é a reunião do povo santo do Antigo Testamento, os judeus, com o povo santo do Novo Testamento, nós que somos gentios. Efésios, capítulo 4, nos diz que ele derrubou o muro de inimizade que havia entre nós e fez de todos um único povo. Portanto, nós somos o povo de Deus, a igreja. Em segundo lugar, nós falamos na semana passada sobre por que igreja. Fizemos essa pergunta: qual é a necessidade da igreja? E nós vimos que sem igreja, sem o contexto da congregação, da assembleia, não é possível nós cumprirmos os textos bíblicos. A Bíblia traz diversas diretrizes a respeito de como nós devemos viver enquanto povo de Deus. E essa vida em Deus só é possível por meio da vida em comunidade. Você não é igreja sozinho, você é igreja comigo, você é igreja com seu irmão. Demos alguns exemplos aqui. Por exemplo, como cumprir o texto da Santa Ceia sem igreja? Você vai ceiar sozinho? A Santa Ceia pressupõe comunhão, unidade. Jesus ceou com seus discípulos, com seus apóstolos e deu essa ordenança à igreja: fazer isso em memória de mim. Como cumprir textos como o texto do batismo sem igreja? Você vai se autobatizar? Não, você precisa que um pastor lhe batize. Como cumprir determinados textos que falam sobre o papel do presbítero, o papel do diácono, o papel do profeta, do evangelista, se não no contexto de igreja. Portanto, é impossível e inviável nós vivermos a vontade de Deus de forma individualizada. Precisamos da igreja para cumprir a vontade de Deus que está declarada a nós através da sua palavra. E nós finalizamos no terceiro ponto, nos perguntando para que igreja? O que é a igreja? Por que igreja? E para que igreja? Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é pregar o evangelho. O lema da igreja é Mateus capítulo 28. Ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão da igreja é ser uma igreja missionária. Tudo que nós fazemos é em torno do propósito de Deus. Deus está reconciliando consigo o mundo e esse é o nosso papel. Eu trouxe aqui um voo rasante, de forma sintetizada, mas na semana passada nós abordamos isso com maiores detalhes. O que é igreja, por que igreja e para que igreja. Bom, nessa segunda parte, nós vamos dar prosseguimento nessa mesma temática, a importância de congregar, mas eu quero trazer uma ênfase diferente. Antes de nós falarmos sobre congregar, é necessário nós darmos um passo
atrás em um conceito muito importante, sem o qual nós não podemos viver a vida de igreja adequadamente. Porque o primeiro modelo pelo qual Deus se relacionou com o homem não foi através de um modelo de igreja, concorda? Não foi através de um modelo de povo, um modelo étnico, geográfico, a nação de Israel, não. Inclusive, esse modelo de povo eleito, povo santo, que foi escolhido entre outras nações, foi uma adaptação ao plano original de Deus. Porque o primeiro modelo perfeito pelo qual Deus decidiu relacionar-se com a humanidade foi através do modelo de família. Por isso, compreender igreja só é possível a partir da compreensão do que é família. Veja, Gênesis capítulo 1, 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, a primeira família. Houve o pecado. E você lembra o que aconteceu com a primeira família? Os primeiros irmãos, Caim e Abel. O irmão mais velho matou o mais novo, não foi? E Caim fugiu e foi habitar em um lugar que ficou conhecido como terra de Nod. E ali começaram a surgir as cidades. E então, desses povos que foram originados a partir de uma adaptação do plano de Deus, foi que o Senhor escolheu a nação de Israel. Mas veja, a escolha de Israel enquanto povo e depois o desenvolvimento da igreja foi um segundo estágio. O plano original de Deus não era se relacionar com nações, era se relacionar com famílias. A família de Adão, a família de Eva e todas as famílias que habitariam ali no Éden. Portanto, esse modelo a priori de Deus é o modelo pelo qual nós devemos pensar na nossa vida de igreja. Porque a Bíblia, ela fala em uma linguagem a respeito do povo de Deus como uma família. Somos a família de Deus. Nós temos não somente uma família biológica, mas nós temos também uma família espiritual. Eu sou seu familiar, você é familiar do seu irmão que está ao seu lado. É por isso que nós dizemos irmão, não é verdade? Porque somos família. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, nosso primogênito. Sim, a Bíblia fala a respeito dessa linguagem. E o nosso Pai é o Senhor que está nos céus. E eu quero alistar aqui alguns problemas dentro desses dois níveis de família. E eu quero abordar aqui com você a família do ponto de vista biológico, sem a qual não é possível você viver adequadamente o contexto de igreja. Precisamos arrumar primeiro a nossa casa antes de pensarmos em trabalhar no ministério de Deus. Se nós tivermos a nossa casa bagunçada, desordenada, fora dos padrões de Deus, como nós podemos cuidar então da casa do Senhor? Mas eu quero pensar com você também a respeito do contexto da família espiritual. Portanto, pense nesses pontos sempre a partir desses dois aspectos, é o que nós vamos conversar hoje. A família que Deus lhe deu, família terrena, humana, biológica, e também a família espiritual. E nós vamos compreender como isso é importante no nosso congregar. Amém? Bom, o primeiro ponto que é crítico, algo que pode estar acontecendo com você e corriqueiramente, ocorre em famílias, em todos os níveis, é o problema da ausência. Diga ausência. Muitas vezes estamos ausentes e distantes dos nossos familiares. Abra comigo 1 Timóteo 5, 8. Primeira Timóteo, capítulo 5, versículo 8, Paulo está dando diversas orientações a respeito da igreja, e ele diz: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Esse termo aqui, família,
não é uma referência à família espiritual. Paulo está tratando aqui sobre as viúvas, sobre o cuidado dos filhos com as viúvas, e ele diz aqui: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, família biológica, negou a fé, e é pior do que o infiel. Essa linguagem é muito pesada, mas é importante nós atentarmos, porque às vezes, na igreja, somos muito santos, não é? Somos máquinas ministeriais. Eu faço, e eu prego, e eu canto, e eu danço, e eu atuo no teatro, e eu sou da mídia, e eu sou da intercessão, e eu sou um anjo, um querubim, um ungido, um apóstolo, um semideus. Mas em casa parece um Exu, caveira. Não é? A Bíblia nos ensina claramente que se o nosso relacionamento familiar não estiver adequado com os padrões de Deus, nós somos piores do que o descrente. Se na sua casa você trata a sua esposa como qualquer pessoa, como qualquer coisa, com desrespeito, com violência, com falta de atenção, de amor, mas na igreja você tem atividades ministeriais, você faz e acontece, saiba que esse culto não é aceitável ao Senhor. Você é pior do que o descrente. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que diz, não é, pastor Gok? Se você não cuida da sua família, veja a palavra cuidado. E o que é cuidado? É estar perto, é amar, é dar atenção, é dar suporte. Às vezes o nosso tratamento com as pessoas na igreja é melhor do que com as pessoas em casa. Não, você pode carregar essas cadeiras. Carrego? E o que mais? O que eu posso fazer? E eu limpo a igreja, e eu faço, eu aconteço. Por quê? Porque nós estamos sendo vistos e nós queremos de alguma forma essa recompensa pela nossa atitude. Mas em casa, alguém que eu já estou acostumado, que vai estar lá comigo de qualquer forma, não tem nada para me dar, não, aí eu trato de qualquer jeito. Às vezes você trata o pastor melhor do que o seu marido. Isso está errado. O seu primeiro pastor é o seu marido. Amém? Se você não tem cuidado com os da sua casa, você é pior do que o descrente. Precisamos atentar para essas coisas. Nós temos aprendido, debaixo da nossa cobertura, que há níveis de hierarquia no nosso relacionamento espiritual. Em primeiro lugar, Deus. Deus está acima de todas as coisas. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Em segundo lugar, a sua família. Aquele que não cuida dos da sua casa é pior do que o descrente. E em terceiro lugar, a igreja. Não inverta os papéis, não inverta as prioridades. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Por que eu disse que o seu culto não está sendo aceito pelo Senhor? Porque as suas orações não estão sendo nem ouvidas se você trata a sua esposa de qualquer forma. Sem cuidado, sem amor, sem atenção, com estupidez, com violência. Pedro diz aqui: tenha consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, para que não se interrompam as vossas orações. Talvez lutas que você está tendo em oração, coisas que não acontecem, elas não estão desembocando na sua vida porque falta você não orar mais, mas você corrigir o seu comportamento na sua casa. Amém, homens? Amém. E é interessante, quando nós olhamos para os modelos bíblicos de família, eu duvido você me dá um modelo bíblico saudável de família aqui na Bíblia. Modelo 100%. Talvez o que se aproxime mais disso seja a família do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos pensar lá de trás? Adão, Eva. O irmão mais velho matou o mais novo.
Então vamos pegar aqui Noé. Cã descobriu a nudez do pai, foi amaldiçoado pelo próprio pai. Abraão, filho que não fazia parte da promessa, um filho com a concubina, nasceram duas nações inimigas. Isaac, o mais novo, roubou a primogenitura do mais velho. A mãe incitou o filho a mentir para o pai. Jacó, nem se fala. O filho mais velho teve relacionamento com a concubina do seu próprio pai. E os irmãos, os 12, tentaram matar o mais jovem. Sabe o que isso é interessante? É que a Bíblia não tem interesse nenhum em canonizar os personagens bíblicos, em mostrar uma áurea celestial. Ela faz questão de mostrar os erros de Abraão, os erros de Isaac, os erros de Jacó, para mostrar que eles eram humanos como nós, sujeitos às mesmas dificuldades e paixões, mas esses erros servem como lições para nós não repetirmos esses mesmos erros. O único que viveu aqui na terra sem pecado foi o Senhor Jesus. Ele é um modelo perfeito de pai, um modelo perfeito de irmão, um modelo perfeito de sacerdote, um modelo perfeito de homem para cada um de nós. E muitas vezes nós estamos ausentes no nosso lar. Estamos ausentes com a nossa esposa, estamos ausentes com os nossos filhos. Esses tempos eu tive um estalo assim do Espírito Santo. Eu ando envolvido com muitas atividades, e tudo bem, se houver um momento que eu estiver sem condições de desenvolver essas atividades, eu vou, vamos paralisar. Mas eu tenho as atividades no trabalho, eu tenho a pós-graduação que eu estou fazendo, tenho a segunda graduação que eu estou fazendo, e tantas outras responsabilidades. Então, eu estou sempre em movimento ali, e às vezes eu não consigo parar. E a minha esposa, ela hoje trabalha e ela está feliz com isso como a dona de casa. O trabalho da minha esposa é ser mãe, e ela se orgulha muito disso. Ela é publicitária, claro, ela tem os trabalhos dela, home office e tudo mais, mas a dedicação dela é exclusiva para o lar, para cuidar do Conrado, para cuidar de mim, para cuidar da nossa casa. Ela está feliz assim, coisa que ela não conseguia fazer em Belém, ela está conseguindo fazer aqui. Mas eu tive um estalo e fiquei preocupado. Poxa, eu estou sempre em atividade, eu estou fazendo uma coisa, estou fazendo outra, e a minha esposa, às vezes, passa o dia inteiro dentro de casa. Será que para ela não está sendo um pouco entediante, não está sendo um pouco sobrecarregado, ela ficar ali fazendo as mesmas coisas, vendo as mesmas coisas? Porque mulher precisa disso, né, irmão? Mulher precisa sair de casa. Às vezes, nós, como homens, temos essa tendência de pensar, não, mas ela diz que está tudo bem. Por nós, a gente fica o dia inteiro no sofá, não é verdade? A gente não fica? Homem dificilmente gosta de sair de casa. Mas a mulher precisa desafogar, ela precisa esparecer, ela precisa de uma programação. E a gente tem a tendência de dizer, não, mas ela não quer, não. Ela quer ficar vendo só filme aqui comigo. E eu me preocupei com isso. E eu perguntei, amor, deixa eu sentar aqui com você e perguntar alguma coisa. Eu sei que você está feliz em estar em casa, mas eu sempre estou na rua. Então, eu estou fazendo alguma coisa o tempo todo. Você não, você está sempre fazendo a mesma coisa aqui dentro de casa. Tem alguma coisa que eu posso fazer que vai lhe deixar feliz? O que eu posso fazer para lhe deixar feliz? Poxa, ela se derramou de emoção quando eu fiz essa pergunta para ela. Era tudo que ela queria ouvir. Sabe o que ela queria fazer? Ela queria ir no cinema. Só isso. Ah, amor, eu queria que a gente fosse no cinema. E nós fomos no cinema e tivemos uma programação maravilhosa. Então é importante você ter esses estalos com relação à sua presença na sua casa, meu irmão. Ontem nós fizemos 5 anos de casados. E a gente teve um tempo bom, separamos um momento dentro da nossa simplicidade para fazer o que nós poderíamos fazer. Mas a gente teve um vale night ali. Deixou o bebê com a avó e nós demos uma saidinha para ter um tempo de relacionamento. Às vezes você está ausente da sua esposa, às vezes, esposa, você está ausente do seu marido, e às vezes nós estamos ausentes dos filhos também.
o Conrado é o primeiro filho que eu tenho. Talvez, a exemplo do Adriano, a gente tenha mais 4, não é? Mas, depende da irmã. Mas apesar do Conrado ser o meu primeiro filho, eu tive, de alguma forma, uma experiência paternal quando o Davi nasceu, meu irmão. Porque quando Davi nasceu, eu já tinha 18 anos, então eu tive, de alguma forma, que desempenhar um papel paterno ali com Davi. E ele me via como um irmão mais velho, mas me via também como uma espécie de pai, de homem sobre a vida dele. E eu fui orientando Davi, não é por aqui, é assim e tal, já passei por isso. E eu percebi no crescimento dele que as crianças, elas têm a figura do pai como o herói. Elas têm a figura do homem como referencial. É a pessoa que você quer impressionar. Quem aqui, homem, quando era mais novo, não queria impressionar o seu pai? Só eu? Quem não queria mostrar para o seu pai, pai, olha o que eu aprendi a fazer, pai, vamos brincar comigo, pai, vamos fazer aquilo. O pai tem um papel importante na vida do crescimento, tanto do menino quanto da menina. Mas esse relacionamento que eu tinha com Davi, eu percebi assim, ele querendo estar comigo, maninho, vamos fazer tal coisa, vamos brincar. E às vezes qual que é a nossa resposta? Não, estou ocupado, não posso fazer isso agora. Não, porque não é legal às vezes para você fazer aquilo. E sabe o que acontece? Eu tive essa experiência com ele que eu não quero repetir com o Conrado. Depois você vai virar e vai querer fazer com ele. E ele vai dizer o quê? Não quero não. Não, vou jogar videogame. Então, você precisa aproveitar esses momentos, porque não vai ter nada que vai disputar no mesmo nível que você na atenção do seu filho. Nem o videogame, nem a bola. Você vai ser a melhor programação que o seu filho pode fazer com você. Então, aproveite o tempo com o seu filho, para que depois você não queira virar e aproveitar com ele, e ele já não esteja achando mais interessante ter tempo proveitoso com você. Amém? Está dando para entender? Então, nós estamos falando sobre o perigo da ausência. Salmo 128, 3 diz: a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Esse é o modelo bíblico de presença, os filhos e a esposa ao redor da nossa mesa. E agora eu quero falar sobre esse problema da ausência a partir do segundo nível familiar, do nível de família espiritual. Romanos 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 1 Coríntios, capítulo 15, não precisa abrir, versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de mansidão. Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Pergunto para vocês, o que vocês perceberam em comum nesses textos aleatórios que eu li aqui para você agora? Qual é o elemento em comum nesses textos? A palavra? Irmãos, quanto ao mais, rogo-vos, pois, irmãos. Portanto, amados irmãos, significa que a linguagem da Bíblia a respeito do povo de Deus é uma linguagem familiar. Somos família, como nós cantamos aqui, somos corpo, assim, bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor. Uma família. E quando há família, há necessidade de presença, há necessidade de relacionamento entre essa família. E agora eu quero ler outro texto. Eu li o texto de 1 Timóteo, quando nós falamos sobre o perigo da ausência no âmbito biológico. Agora eu quero ler um texto sobre o perigo da ausência no âmbito espiritual. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Veja lá, Gálatas 6:10.
Gálatas 6,10 diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Veja só, essa palavra, esse termo domésticos da fé que o apóstolo Paulo utiliza aqui, é uma referência à família espiritual. Agora, nós não estamos falando da família biológica. Os domésticos da fé são os nossos familiares dados em Cristo Jesus. E ele fala aqui no texto que nós devemos fazer o bem a todos, mas, atenção para essa palavra, diga, principalmente, isso, principalmente aos domésticos da fé. Isso significa que você deve sim estender a mão ao necessitado, que você deve ajudar o desamparado. Mas a Bíblia nos recomenda a ampararmos principalmente os da igreja. Devemos ter uma presença para com os nossos irmãos. E às vezes parece que a gente não gosta muito de comunhão, não é? Parece que a gente não gosta muito dessa presença. Você conhece o irmão teleporte? O irmão teleporte é aquele que acaba o culto, desapareceu. Teleportou-se, é o Goku. A gente tem um anexo aqui, pessoal. Aí quando você sair do culto, você pode ir lá tomar um geladinho, comer uma maniçoba. Hoje tem. Então hoje você vai ficar para a comunhão. Amém? Eu sei que tem uns irmãos que são chatos, não é? O Delano mesmo é chato, de vez em quando o Delano é chato, mas não seja outro chato, fique aqui. Fique aqui, dê um abraço, tome um geladinho, coma uma maniçoba. Geladinho não está tendo esses dias, mas quando tiver você... Não é? É importante, às vezes acaba o culto, eu penso, não estou indo embora para minha casa porque eu preciso sentar no meu sofá para ver o Fantástico. Não, você tem os seus irmãos aqui para você ter um tempo de comunhão. Eu acho que é tradição nas comunidades a gente ter esse tempo no anexo. Lá em Belém, acabou o culto, era pontual. Todo mundo no anexo ali, conversando, pastor Edmilson brincando com todo mundo. Aqui é a mesma coisa, o pastor Gork aqui à disposição de cada um. Nós estamos aqui para nos abraçar. Portanto, acabou o culto, não saia correndo para a sua casa, não. Dê um abraço no seu irmão, dê uma palavra de ânimo para ele, pergunta como é que ele está. Às vezes a gente parece aquele aluno que perguntou para o professor, professor, com quantas faltas eu reprovo? O professor respondeu para ele, quem é você? Às vezes você não sabe o nome do seu irmão porque ele nem vem para o culto, gente. Esteja presente, tenha momentos de comunhão, saia para comer uma pizza, saia para comer uma coxinha, saia para... não sei. Mas é importante a gente ter essa troca de carinho uns pelos outros. Às vezes, por causa da necessidade, nós invertemos as prioridades. Veja comigo Hebreus capítulo 12, versículo 16. Hebreus 12, 16. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú era o quê? Um caçador? Isso. Caçador. Não é, pastor? O pastor Gork me chamou a atenção a respeito disso, para esse texto. E provavelmente, por causa do tipo de função que Esaú desempenhava, ele era uma pessoa mais ausente de casa. Ele tinha algumas necessidades. Talvez você, no seu trabalho, por causa do tipo de função que você desempenha, você seja uma pessoa mais ausente. Há muitas pessoas que trabalham de turno aqui em Parauapebas, etc., isso é compreensível. Mas a partir do momento que o seu trabalho ele lhe priva do momento de comunhão com os irmãos e do momento de culto a Deus, olha, meu irmão, esse seu trabalho não está sendo bênção mais.
O pastor Edmilson dizia lá em Belém que tem um tipo de trabalho que não é bênção, é no shopping. Porque você trabalha de domingo a domingo e você não consegue ir para a igreja. Por causa das necessidades, às vezes nós invertemos as prioridades. Esaú era caçador, um homem que trabalhava com o seu braço, com a sua força. E ele tinha uma necessidade muito grande, se alimentar, comer, sentia muita fome. Mas por causa da necessidade dele, ele inverteu a prioridade. Ele negociou a sua primogenitura, porque ele tinha fome. E aí em Hebreus vai dizer, não haja nenhum impuro ou profano como Esaú, o qual por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. Quando você negocia as suas prioridades por causa das suas necessidades, você perde os privilégios do que é ser família. Esaú perdeu a primogenitura, o direito de ser o primeiro filho, o direito às propriedades, o direito às bênçãos do pai. Talvez por causa do seu trabalho, talvez por causa das suas tarefas, por causa da sua rotina corrida, você está perdendo o seu direito de primogenitura aqui no nosso meio, os seus privilégios enquanto família. Quando nós olhamos para a igreja de Atos, nós vemos um modelo do que são esses privilégios, qual era o modelo que a igreja de Atos vivia, que a igreja primitiva desfrutava, que os apóstolos compartilhavam entre si. Quais eram essas bênçãos? Atos capítulo 2, versículo 42, e que nós desfrutamos hoje como igreja. Atos 2, 42 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quando você está ausente da igreja por causa das suas necessidades, você perde esses privilégios aqui. Você perde a doutrina, você perde o partir do pão e a comunhão, e você perde também os momentos de oração. Coisas que são dispensadas aqui dentro do ambiente santo, dentro do ambiente do povo de Deus. Deus deu autoridade à igreja para ligar e desligar comandos espirituais na terra e no céu. Não é possível você viver a sua vida cristã somente no seu quarto. Veja, os apóstolos, eles viviam no partir do pão, na doutrina, na comunhão, nas orações. E quando você está fora da igreja, você perde o ensinamento da palavra de Deus. Alguém disse uma vez, você é aquilo que você come, ou você é aquilo do que você se alimenta. E Paulo diz, aqueles que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Aqueles que se inclinam do Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Significa que fora do ambiente da igreja, você dificilmente vai cogitar das coisas do Espírito. Porque a sua vida, o seu cotidiano, a sua rotina, vai ser inclinada para as coisas do mundo, as coisas seculares. Mas aqui não, aqui nós estamos para a doutrina, aqui nós estamos para a comunhão, para partir do pão, para as orações. Quantos, não precisa você responder, resumem a sua vida espiritual na semana somente ao culto de domingo? Quantos só leem a Bíblia no culto de domingo? Quantos só oram no culto de domingo? E se tirar o culto do domingo? Meu Deus! Fora da igreja você não consegue desfrutar desses privilégios aqui que a família dispensa a você. A doutrina é importante. Nós temos aqui escola de crescimento, nós temos aqui seminário teológico, nós temos aqui pregação da palavra de Deus, o alimento diário, o seu feijão com arroz, a sua sustância para você viver e não ser enredado por falsos ventos de doutrina, e como heresias têm se disseminado nos nossos dias hoje. Falsos ensinamentos, falsos profetas. Quando você não está na igreja, você torna-se um alvo fácil de Satanás. Tito 2,1 diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito 1,9 diz, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina.
1 Timóteo 4,13, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação, ao ensino. Eu não gosto do Delano, porque o Delano lê muita Bíblia aqui, mas eu vou ler o quê? A Turma da Mônica? Não. A nossa fé está fundamentada em uma palavra, em uma Escritura. Eu poderia chegar aqui e agora receba, e nós vamos fazer, e acontecer, e tal, e rodopiar, e você ia sair daqui emocionado e se tremendo, sem ler a Bíblia. Que isso? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que hajam sim manifestações espirituais, mas toda manifestação fundamentada na Escritura, na doutrina. Isso acontece onde? Na igreja. Lutero dizia que qualquer ensino que faça chover milagres todos os dias, se não for de acordo com a palavra de Deus, deve ser rejeitado. Ainda que faça um morto reviver, um paralítico andar, se não for de acordo com o ensino da palavra de Deus e a fé em Jesus, deve ser rejeitado. 1 Timóteo 4, 1, 3, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É o que nós vimos ontem no show da Madonna. Aquilo é um culto a Satanás. Doutrinas de demônios. Não perca você tempo com esse tipo de conteúdo. E às vezes, não somente num show escrachado como aquele, mas em pregadores que você está ouvindo. Tome cuidado com o que você ouve. Daqui sai alimento necessário para você viver, para você ser sustentado pela palavra de Deus. Você tem pastores sobre a sua vida, você tem a palavra de Deus sendo pregada aqui. Significa que você não pode ouvir outros pregadores, não é isso que eu estou falando. Só estou dizendo, julgue todas as coisas e retenha o que é bom. Amém? E a doutrina ela é dispensada na igreja. Quando você está ausente da igreja, você fica fraco na fé. O partir do pão, a comunhão. Quando nós temos uma prática sem o ensinamento da Escritura, torna-se filantropia, né? Caridade, qualquer coisa. Torna-se uma ONG quando a gente faz o bem para as pessoas, mas não prega o Evangelho. Você é um filantrópico, você é como uma ONG, uma instituição de caridade. Mas também doutrina sem prática, sem comunhão, sem partir do pão, é religiosidade. É a doutrina dos fariseus. Não adianta nós termos um conhecimento adequado da palavra de Deus. Nós precisamos também ter um bom relacionamento com os nossos irmãos. Não falte à igreja, não falte aos seus cultos, não falte às células. Como foi lido na semana passada, Hebreus 10, 25. Não deixando de congregar, como tem sido o costume de alguns. As orações. Jesus diz que essa casa será conhecida como casa de oração. Quantos milagres foram vivenciados a partir da oração comunitária da igreja? Uma coisa é você orando na sua casa, outra coisa é a igreja ligando e desligando no nome de Jesus. Eu lembro muito bem, eu estava desempregado, eu acredito que foi na terça-feira, em que houve o retiro a vigília dos homens aqui. Na quarta-feira eu estava empregado. Os homens se reuniram ali naquele cantinho e intercederam por mim e por pessoas desempregadas. E já vimos muitos testemunhos da igreja inteira orando por determinada pessoa que estava enferma, orando, declarando a vida de Deus, a cura, e essa pessoa se levantar de uma situação que era irremediável. Quantos já viram milagres assim? Isso se dá no contexto de igreja. A igreja de Atos estava sempre em oração. Quando eles escolheram o substituto de Judas, Matias, eles estavam orando. No recebimento do Espírito, em Atos 2, em Pentecostes, eles estavam orando. Quando Pedro foi preso, a igreja orava incessantemente até que um anjo o libertou. Quando Paulo e Silas foram encarcerados, à meia-noite, eles oravam. E Jesus sempre ensinou:
os seus discípulos a orar. E essa casa aqui será chamada de casa de oração. John Knox foi um grande reformador, junto com Lutero, com Calvino e outros no século XVI, e ele diz não, Maria Stuart, que era a rainha da França naquela época, estava em embate com a Escócia de John Knox, diz assim: eu temo mais as orações de John Knox do que os exércitos de 10.000 homens contra nós. A oração é uma arma poderosa que Deus lhe dá, e ela é dispensada aqui na casa de Deus. Então, o primeiro problema que nós trouxemos aqui foi a ausência tanto em casa e a ausência também na família espiritual. Amém? Todos estão compreendendo até aqui? Glória a Deus. E o segundo problema que nós devemos observar com relação ao nosso relacionamento familiar, biológico e espiritual, é a falta de amor. Efésios nos diz: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja só o nível de amor que é exigido de nós, pastor. Um nível de sacrifício, não é? Estarmos dispostos a morrer, como Cristo morreu pela igreja. Essa é a comparação que é feita entre nós e as nossas esposas. Quantos homens casados nós temos aqui? Deixa eu lhe perguntar, com sinceridade, se hoje lhe fosse necessário, você morreria pela sua esposa? Sim? Entregaria a sua vida sem duvidar? Amém. Eu morreria pela minha esposa também. Mas eu lhe pergunto, hoje, quem morreu um pouquinho pela sua esposa? Essa semana, quem morreu um pouquinho pela sua esposa? Quem foi que se sacrificou um pouco pela sua esposa hoje, essa semana? Quem cozinhou? Quem lavou a louça? Quem ajudou com os filhos? Quem... Aleluia. A Melissa. Quem abriu mão de um momento de cansaço para dar atenção para sua esposa? Às vezes não vai ser requerido de você uma morte física, mas um sacrifício. Nós somos rápidos em dizer: eu morreria pela minha esposa. Mas olha só, o que Jesus está exigindo de nós aqui, nessa linguagem: amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, porque se entregou por ela, é no sentido das entregas diárias. Você provavelmente não vai precisar morrer pela sua esposa, você não vive em um país onde o cristianismo é perseguido ainda. Mas você precisa morrer na sua casa todos os dias. Quando ela disser: amor, eu estou tão cansada, você pode cozinhar? Morre lá pela tua esposa. Amor, eu estou tão cansada, aperta meu pé, e você só quer dormir. Morre por ela. Amor, eu estou tão cansada, me leva no salão. Morre por ela. Amor, eu estou tão necessitada, meu cabelo está sem tintura. Dá o cartão para ela e morre. Morre de verdade. Mas nós precisamos dessa presença no nosso lar. O pastor Edmilson disse no meu casamento que essa morte ainda não deu certo para mim, ainda não. Que o bife maior tem que ser da esposa. Essa morte eu ainda não consegui morrer. Ela vem na minha comida. Mas Deus está tratando isso aí. E às vezes a nossa falta de amor é também dentro do nosso contexto espiritual, não é? Às vezes estamos na igreja, mas odiando nosso irmão, bicudos com o nosso irmão, com ira com o nosso coração contra o nosso irmão. Olha, a Bíblia traz também uma recomendação muito clara a respeito dessas desavenças. Mateus 5:23, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta,
e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando, faz a tua oferta. Sabe o que é isso? Não está dizendo aqui, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, não entrega a sua oferta no altar. Se o teu irmão tiver alguma coisa contra ti, vai lá, não, mas eu não fiz nada, ele que estava com raiva de mim. Problema. Porque Deus não vai receber a tua oferta. Se você não procurar se reconciliar com seu irmão. Claro, tem coisas que não dependem de você. Você fez a sua parte. Você foi sincero. E Hebreus diz, no que depender de nós, tenhamos paz com todos. No que depender de você, tenha paz com todos. Mas, se não há uma atitude em direção à reconciliação no seu coração, Deus não recebe a sua oferta. 1 de João 5,20 diz, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar a seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, às vezes, nós estamos nesse engano. Não, eu estou adorando ao Senhor, somos corpo, mas eu te odeio, assim, não. O seu culto não sobe a Deus, ele não é vertical, se não for ajustado primeiro na horizontal. Se nós não amamos ao nosso irmão, que nós podemos ver, não podemos amar a Deus que nós não vemos. E a gente tem que aprender a vencer isso, porque cada pessoa é diferente. O Heitor é diferente de mim, eu sou diferente da Nídia, sou diferente do Leandro, pastor Gork, é diferente até da própria pastora Keila, não é? Cada um de nós tem as suas características, mas assim é a família. Quem não tem na família alguém que é falador, não é? Pessoa que fala e ela é extrovertida e tal, mas tem na família também aquela pessoa que é mais calada, não é? Aquela pessoa que é mais na dela, não gosta muito de se comunicar. Toda família tem aquela pessoa que é meio, vou usar essa palavra, que é meio avoada. Quem tem na família alguém que é avoado? Eu sou o avoado da família. Pensa numa pessoa avoada. Eu sou avoado. Às vezes eu estou procurando a coisa que está na minha mão. Esses dias não, faz um tempinho, né? Eu fiquei tão chateado, porque por causa dessa característica de ser avoado, eu cometi um crime. Acredita? Eu cometi uma infração, um crime mesmo, por ser avoado. Eu coloquei sal no açaí. Foi. Crime, uma blasfêmia. E perdi o açaí. Mas nem por isso a minha esposa deixou de me amar. Você também não tem que deixar de amar o seu irmão, porque ele é assim. Então, o perigo da ausência, o perigo da falta de amor. Quando você não ama o seu irmão, você está dizendo que a vida dele não é importante para você. Mas para Jesus, a vida dele era importante, porque ele morreu por ele, assim como morreu por você. Quero trazer alguns números aqui para a gente finalizar, da Junta de Missões Internacional. Em 2022, no mundo, haviam 7,6 bilhões de pessoas. 2022. E aí a Junta de Missões Nacional diz que dessas 7,6 bilhões de pessoas, há 11.729 grupos chamados de PNAs. O que são PNAs? São povos não alcançados. Povos que, de alguma forma, o Evangelho não chegou.
não houve a presença de um missionário, não houve uma ação evangelizadora. Sabe quanto isso representa da população mundial? 60,35%. São 4,5 bilhões de pessoas. Você fazia ideia? A gente tende a dizer, não, Jesus está voltando, porque diz a profecia que quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, Jesus vai voltar. Mais da metade da população mundial não recebeu o evangelho ainda. Há 7,6 bilhões de pessoas no mundo, em 2022. 4,5 bilhões de pessoas são PNAs, povos não alcançados. E quando nós não refletimos esse amor às pessoas, nós não conseguimos avançar na nossa missão enquanto igreja. Lembra, nós falamos lá atrás, qual é a missão da igreja? Para que igreja? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quando nós compreendermos que somos família, então nós vamos compreender a importância do nosso congregar. Amém? Diga assim para o seu irmão, meu irmão, você é meu familiar, você é importante para mim, e eu amo você. Amém. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Aleluia. Oh Deus, nós queremos te agradecer nessa noite, porque nós fomos instruídos pela tua palavra a respeito de como nós somos família de Deus, família de Cristo, cada um com sua característica diferente, mas que nós devemos nos amar. Devemos amar o nosso semelhante como Cristo nos amou. Nós não somente queremos amar, queremos estar presentes, Senhor, queremos ter comunhão, não queremos ser ausentes na nossa família espiritual, não queremos ser ausentes na nossa família biológica, independentemente de quem seja o nosso pai, a nossa mãe. Queremos honrá-los, queremos cuidar, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pastores, os nossos discipuladores. Queremos nos amar enquanto família, porque o Senhor nos amou e o Senhor nos deu esse mandamento. Nós deveríamos amar uns aos outros. Hoje, Pai, nós queremos pedir perdão por todas as vezes que no nosso coração surgiu alguma raiz de animosidade, de ira, de divisão. Sabemos que isso não procede do Senhor, mas procede do maligno. Perdoa-nos, Senhor. Nós colocamos diante da cruz, diante de Ti, e dizemos que nós perdoamos agora, Senhor, qualquer pessoa que esteja presa no nosso coração, e nós liberamos para que a nossa oferta seja aceita pelo Senhor. Nós perdoamos e nós te pedimos perdão pelas nossas falhas. Te agradecemos por essa família linda que o Senhor nos deu aqui na comunidade cristã de Parauapebas. E pedimos que o Senhor nos fortaleça para juntos, em unidade, nós chegarmos no alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. O seu maior aplauso a Ele.